abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Jonas. Livro de Jonas, do profeta Jonas. E desta vez vamos ler no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Jonas 3, de 1 a 4. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, e agora nos orienta por meio do teu Santo Espírito, para que teu povo que aqui se reúne seja edificado pela tua palavra, e nos faz um mero instrumento, de maneira que a tua palavra seja ela que faça a diferença na vida de cada um dos que aqui estão, e não aquilo que porventura possa ser proferido por este que fala. No nome de Jesus, nós assim rogamos o teu nome. Rogamos que o Senhor nos ajude a entendermos e vivermos o que o Senhor tem por meio desse texto para nós. Amém. Irmãos, quando olhamos para o profeta Jonas, nós, à luz de outro texto que é lá do livro de Reis, no capítulo 2, capítulo 14, ou melhor, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, vamos encontrar que Jonas, ele era filho de Amitai, um nativo de um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção a noroeste de Nazaré e dentro das fronteiras da tribo de Zebulon. Então vamos encontrar essas informações a respeito de Jonas fora do livro que ele escreveu, de forma que ele profetizou também na época do reinado de Jeroboão II e antecedendo imediatamente o profeta Amós. Ele foi então alguém que tinha uma consciência nacionalista ali de defesa da nação israelita e também consciência de que os inimigos de Israel, eles deveriam ser destruídos. Da mesma forma que ele tinha consciência de que aqueles a quem o Senhor agora está enviando para pregar a palavra de Deus, este era um povo sanguinário, um povo que queria também a destruição de Israel, e para Jonas seria uma difícil missão, cumprir tal propósito, tal intento, porque ele sabia que quando Deus estava enviando para anunciar a sua palavra àquela nação, àquele povo, ele também conhecia o Deus a quem servia e sabia que ele era um Deus misericordioso e que aquele povo se convertendo, aquele povo se rendendo àquela palavra, Deus os perdoaria. E em decorrência disso, nós vamos então perceber que Jonas foi aquele que pensou que poderia desobedecer a Deus. Foi aquele que pensou que poderia fugir da presença de Deus. Ele achou que os planos de Deus para a sua vida não eram os melhores, e ele desobedece ao Senhor quando ele manda ir para a cidade de Nínive levar a mensagem de salvação. Conforme nós lemos no capítulo 1, ele tenta fugir para a cidade de Tarsis, não consegue. Uma tempestade quase afunda a embarcação em que ele estava. Embarcação esta que foi jogada para um lado, para o outro, e ao final ele mesmo é que é jogado ao mar,
engolido por um grande peixe, e após 3 dias ele é lançado na praia. Ele, agora, conforme nós lemos no capítulo 3, vai a Nínive, prega sobre o pecado da cidade, e a cidade em peso se arrepende. Jonas, ele não se agrada disso, fica depressivo e reclama diante de Deus: eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria anunciar a tua palavra, anunciar a salvação àquele povo. E nós então percebemos, quando olhamos para tudo isso, que Jonas era alguém que procurava estar distante da vontade de Deus. E quando alguém está distante da vontade de Deus, a primeira atitude dele é que ele pressupõe que pode fugir da presença de Deus. E foi o que Jonas achava que poderia fazer. Quando olhamos para o versículo 1 ao 3, em especial o 3, ele diz que Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Que tolo Jonas foi, achando que poderia fugir da presença de Deus. Ele tentou fugir, mas o resultado nós já sabemos. Não deu certo o seu plano, porque ia de encontro ao plano que Deus havia estabelecido para ele. Vamos então perceber que Jonas, ele traça no seu coração aquela ideia de dizer: eu vou desobedecer a ordem do Senhor, porque aquele é um povo de dura cerviz, aquele é um povo mau, aquele é um povo que já trouxe vários danos à minha nação, ao meu povo, e eu não vou lá pregar salvação para eles. E Jonas então traça no seu coração, na sua mente, um plano diferente do de Deus, e diz: eu vou fugir para a cidade de Tarsis, e lá talvez Deus não me encontre. Que tolo foi Jonas, digo mais uma vez, porque a palavra do Senhor nos ensina, no Salmo 139, que não temos como fugir da presença de Deus. Quando a gente olha para este Salmo, só para a gente ter uma perspectiva maior do que Deus é, de quem Deus é quando nós olhamos para o versículo 7 e ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E assim segue o texto. Ou seja, é aquela perspectiva de que nós não podemos fugir da presença do Senhor, e Jonas tampouco poderia fazer isso. E será que em algum momento da nossa vida, em face da nossa desobediência, será que você também, ou eu em dado momento, será que pensamos que podemos fugir da presença de Deus? Algumas pessoas acham que pelo fato de não estarem na igreja, não estarem inscritos no rol de membro de qualquer uma das igrejas que existem, que elas podem pecar, porque Deus não irá saber, porque Deus não irá se importar. Mas elas talvez estão cometendo a mesma tolice que Jonas, porque Deus não é aquele que brinca de esconde-esconde. Deus não é aquele que diz: eu não estou te vendo. Não, Deus está vendo. Independente do pecado que a gente possa cometer, independente do local que nós estejamos, nós não podemos fugir da presença de Deus. E mais cedo ou mais tarde, nos depararemos com a sua presença. Então não importa dizer: hoje eu estou distante da igreja,
Hoje eu não leio a Bíblia, então não vou ser confrontado com a palavra. Mas é apenas uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde haverá esse confronto e não há como fugir dele. Seja pelo Espírito Santo nos chamando, nos convocando e dizendo, mediante a sua chamada irresistível, de dizer, agora é o tempo de você servir ao Senhor e não tem como fugir, ou no dia da prestação de contas, quando aqueles que não serviram ao Senhor também se depararão com a sua presença. Mas não é com a presença graciosa, não é com a presença misericordiosa de Deus, é com a presença justa, punitiva, a presença que vai dizer, você não faz parte do meu rebanho, então você estará à minha esquerda e não mais à minha direita. Você vai para o local onde há choro e ranger de dentes, reservado para Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que o servem. Eu poderia acrescentar assim. Portanto, não há como fugir da presença de Deus. Em segundo lugar, quando alguém está distante de Deus, ele procura se esconder nas profundezas. Quando olhamos para Jonas, vamos perceber uma sequência. É interessante o que acontece com ele. Ele desce para Jerusalém. Se a gente for seguir o texto, vamos perceber aqui que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, então ele desce de Jerusalém para Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis, ou seja, ele desce então ao nível do mar, e depois ele ainda é jogado no ventre do peixe, ao fundo do mar, quando aquilo engoliu. Então é como se alguém dissesse, eu vou me esconder nas profundezas, e eu estarei distante da presença de Deus. Mas estas constantes descidas, elas não vão isentar também o indivíduo de fugir da presença de Deus, ou de estar longe da presença de Deus. Na verdade, essas constantes descidas, elas vão retratar também a vida espiritual do indivíduo. Jonas, ele estava descendo fisicamente, mas também espiritualmente. Quando uma pessoa ela está distante da vontade de Deus, não está no centro da vontade de Deus, ela experimenta várias quedas na sua vida. E quantos acabam por chegar no fundo do poço? Quantas pessoas estão caminhando com Deus, depois sucumbem a determinado pecado, se envergonham daquele pecado, ouve a voz de Satanás que diz que você não é digno de receber o perdão de Deus, e na verdade nenhum de nós somos. É mediante a graça, é mediante a ação misericordiosa de Deus que Ele nos perdoa em Cristo Jesus. Mas quando damos atenção à voz de Satanás, é quando ele diz, então você não pode estar na igreja, porque você pecou. Mas é necessário entender que a igreja, ela é lugar não de santos na sua plenitude, mas de pecadores que estão procurando se santificar. De maneira que na igreja é lugar sim de pecador que está procurando se consertar, de pecador que está procurando adequar a sua vida à palavra de Deus. E por isso, não podemos sucumbir à ideia ou aceitar a ideia de que eu pequei e preciso estar distante da igreja. O que a gente precisa é dizer, sim, eu pequei, mas eu quero me consertar. Não pode seguir a trilha que em dado momento vai me levar para o lamaçal, que vai me levar para o fundo do poço, e depois descobrir que seria melhor ter prestado atenção à vontade de Deus. Então é necessário entender, irmãos, que não há como se esconder. Em dado momento, conforme eu já disse, vai haver o confronto com a palavra de Deus e com o próprio Deus, e não tem como fugir.
Mas em terceiro lugar, quando alguém está distante de Deus ou distante do centro da vontade de Deus, é como se ele estivesse anestesiado diante das tribulações. Quando olhamos mais uma vez para o episódio de Jonas, vamos encontrar no versículo 5º, em especial a última parte, o texto dizendo assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O que era que estava acontecendo com o navio? Ele estava quase se despedaçando. Veja o início do versículo 5º. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Mas Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É como se tivesse sua mente anestesiada. É como se fosse a atitude do indolente, do indiferente, que não importa o que está acontecendo à sua volta. É como se o pecado agora, a desobediência a Deus, tivesse deixado num estado de que ele não mais se importava com aquilo que estava acontecendo à sua volta. E quantas vezes, irmãos, a pessoa nesse estado de pecado, de desobediência, também fica como Jonas, não se importa com o que está acontecendo à sua volta, fica indiferente. As pessoas, que muitas vezes ela é responsável por elas, estão ali afundando, mas ele continua indiferente. É quando olhamos para o pecado de Jonas, para a desobediência de Jonas, e estava afetando a vida daqueles que estavam à sua volta, que eram os marinheiros, mas ele estava indiferente para com eles também. Então essa era a realidade que Jonas estava vivenciando. Alguém que está distante da vontade de Deus se torna indiferente diante das tribulações. Mas, em quarto lugar, irmãos, associado a isso que nós já ponderamos, aquele que está distante da vontade de Deus, ele perde a noção do alcance da sua desobediência. O fato de Jonas conseguir dormir em meio ao caos que se abatia sobre o barco, mostra que ele não tinha consciência do alcance da sua desobediência, porque agora vidas estavam em perigo por sua causa. Marinheiros que estavam ali fazendo o seu trabalho, fazendo deslocamento de uma região para outra, levando mantimento, que não tinha nada a ver com a história de Jonas. Agora eles se tornam vítimas do seu pecado. Mas Jonas, ele não tinha percepção de que a sua falha, o seu erro, estava alcançando aquelas pessoas. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós estamos também agindo como Jonas. Precisamos lembrar que a nossa desobediência a Deus, ela também vai causar danos àqueles que nos cercam. O pecado pode ser particular, mas as consequências, elas são coletivas. Ela afeta outras pessoas. Mas como assim? É só um pecado que só eu sei. Não está atingindo ninguém à minha volta. Vai atingir sim. Sabe? Nem que seja de forma indireta. Quando pela presença do pecado, nós deixamos de ser bênção na vida de outras pessoas. Então pode não atingir de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, quando nós deixamos de ser a bênção que poderíamos ser na vida de outras pessoas, nós estamos atingindo aqueles que estão à nossa volta. E assim, nós somos desafiados a olhar para a vida de Jonas e ver os males que a desobediência fez na vida dele. Cabe ainda observar
que Jonas foi aquele que também na sequência, em que pese ter ocorrido essa, como eu poderia dizer, essa consequência, ela ter afetado outras pessoas, mas cabe observar, irmãos, que no passo seguinte, ele assume a sua responsabilidade. Vamos perceber que ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua desobediência, e diante disso, ele assume a sua responsabilidade. Veja o versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Então Jonas agora finalmente, depois de ser cobrado pelos seus companheiros de viagem, ele assume a sua responsabilidade. E o que é que ocorre aqui? Ele diz: me joguem no mar, porque ao fazer isso, a tempestade vai parar. Então Jonas agora ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua responsabilidade, reconhece o seu erro, e ele sabia qual era a solução para poupar a vida dos seus companheiros de viagem. Me joguem no mar. Mas aqueles homens, eles temiam, passaram a temer o Senhor com uma intensidade tão grande, que eles não queriam nem assumir a responsabilidade agora por jogar Jonas no mar. Dizer: olha, não queremos jogar sangue inocente, responder por isso. Mas eles oram ao Senhor, clamam ao Senhor, conforme a gente vê no versículo 13, versículo 14, na verdade. E eles dizem: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então ele dizia: Senhor, quanto a nós somos inocentes, não fizemos nada, nós vamos jogar no mar, mas Senhor, não impute a nós a responsabilidade pela morte desse homem. E prossegue então o texto dizendo que eles lançaram Jonas ao mar e imediatamente cessou a fúria. Imediatamente cessou a fúria. E é interessante, irmãos, que em que pese a desobediência de Jonas, em que pese Jonas ser responsável pelo seu erro, mas em tudo Deus tinha um propósito. Em tudo Deus tinha um propósito. O que é que acontece com aqueles homens? Veja o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, mesmo em meio à desobediência de Jonas, Deus tinha um propósito, que era para que aqueles homens vissem e reconhecessem que Ele era Senhor e Salvador das suas vidas. Mas a história continua. Vem o grande peixe, que alguns dizem que é uma baleia, mas a Bíblia fala apenas de um grande peixe, engoliu Jonas, e este passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Jonas ora das profundezas, e depois aquele peixe lança-o na praia,
E agora, mais uma vez, Deus chega para Jonas e diz: e aí, Jonas, aprendeu a lição? Sabe que não pode fugir da minha presença? Sabe que não pode me desobedecer? Sabe que eu tenho um propósito para cumprir e eu vou cumpri-lo? Aí chega no capítulo 3 e ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas agora não tinha para onde fugir. Mais uma vez ele disse: já que eu não tenho para onde fugir, eu vou. Agora foi com aquela má vontade. Sabe aquele dia que a gente não quer acordar tão cansado que está? Era mais ou menos esse o sentimento de Jonas. Aquela má vontade, aquela situação de não querer fazer nada naquele dia. Mas Jonas não devia estar muito bem depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, né? Mas assim ele foi. E com a má vontade que ele estava, ele foi e anunciou a palavra de Deus. E era 3 dias para percorrer, mas Jonas fez isso em menos tempo, e aquele povo simplesmente passou a obedecer ao Senhor e se arrependeu das suas atitudes. E Jonas agora, ele era um pregador de sucesso, pregou para uma cidade inteira, e a cidade se converteu. Qual é o pregador que não quer fazer isso? Ou seja, eu vou anunciar e a palavra de Deus vai alcançar todos os moradores dessa cidade. Mas Jonas não estava feliz com isso. Jonas disse: sabia, Senhor, eu sabia que o Senhor ia converter o coração desse povo. E sabe quais são as lições que a gente tira disso aqui? É que a palavra do Senhor, ela fala por si mesma. O pregador é um mero instrumento, que mesmo de má vontade, como foi Jonas, mas quando Deus quer, Ele realiza o seu propósito. Ele usa até uma jumenta, como a jumenta de Balaão. Usou até Jonas com a sua má vontade. E Deus, Ele usa qualquer um de nós para anunciar a sua palavra a outras pessoas. De forma que muitas vezes podemos até nos achar incapazes de anunciar a palavra de Deus, mas o que a gente precisa é anunciar. A responsabilidade pela conversão não é nossa. Pregue, insta que seja oportuno ou não. Ou não, já disse o apóstolo Paulo. Ou seja, é necessário exercermos o nosso papel profético também nesta época e para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para pregar para Nínive. E nós somos chamados para pregar a todos aqueles que estão à nossa volta. Mas assim, irmãos, vamos então perceber que Jonas era aquele que ao final, ele não sentia alegria pelas vitórias espirituais. Jonas era alguém que estava vivendo em inquietude, e a inquietude dele era devido à sua fuga do centro da vontade de Deus. E quando ele vai até Nínive e prega aquela mensagem com a tremenda má vontade, mesmo assim, Deus o usa e aquela cidade se arrepende. Mas ele não se alegra por isso. E nós, irmãos, uma outra lição que a gente pode extrair daqui é qual tem sido a nossa reação diante da ação de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo e na vida da nossa igreja. Nós temos rendido graças, temos nos alegrado diante
do favor de Deus sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ter uma atitude diferente da de Jonas. Mesmo que seja alguém que esteja ali nos perseguindo, mesmo que seja alguém que seja a pedra do nosso sapato, nós devemos anunciar a palavra, clamar ao Senhor para que transforme aquele coração e nos alegrarmos quando o Senhor fizer isso. Uma atitude diferente da de Jonas. Que o Senhor então nos faça andar no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos faça entender que quando pecarmos devemos assumir a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos faça entender que o pecado ele não atinge apenas nós, mas atinge aqueles que estão na nossa volta. E que o Senhor nos faça entender que ao vermos as pessoas serem alcançadas pelo Senhor, o nosso coração deve transbordar de alegria, ao invés de ficarmos indiferentes, inquietos ou entristecidos. Que o Senhor continue nos abençoar e a cuidar de nós, e a vivermos na presença de Deus, porque não temos como fugir dela, e vivendo conforme a sua vontade, ou seja, estarmos no centro da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe